Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes nesta noite? Meu Deus, só 2. Até o final do culto eu creio que o seu quadro vai mudar. Aleluias. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você está feliz? Não, faça a pergunta com veemência. Olha, você está feliz? Agora, abra aquele sorriso Colgate, aquele sorriso maravilhoso que eu sei que você tem. Diga assim: olha, você tem todos os motivos para estar feliz. Amém? Glórias a Deus. Meus queridos, quero aproveitar este momento também para cumprimentar os nossos irmãos internautas que estão cultuando juntamente conosco através da Rede Semear, através do nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a vossa vida de uma forma extraordinária. Amém? Amém, igreja? Glórias a Deus. Tem gente viva aqui na casa hoje? Não, só quem está vivo, levanta a mão para o alto, só para eu ver quem está vivo. Dá um glória a Deus bem alto agora. Pronto, glória a Deus. Olha aí, tem alguém vivo aqui em cima comigo desse altar, maravilha. Meus queridos, olhem, foi-me dada a oportunidade de estar ministrando a lição de hoje, lição de número 22, os eventos da vinda, amém? Eu gostaria de pedir à amada igreja que lesse, está funcionando? Agora vai, exatamente. Lesse para mim o texto áureo que se encontra no telão, vamos lá? 1, 2, 3. Já tem gente entendendo. Meus queridos, essa aula é uma aula que eu espero ouvir muito glória a Deus. Nós estamos aqui retratando do evento mais esperado, pelo menos por mim, por todo filho de Deus, por todo cristão. Quantos aqui estão ansiosamente esperando a volta de Cristo? Então a Bíblia nos diz que a volta de Jesus será como um relâmpago. Aquele que sai do Oriente se mostra ao Ocidente, ou seja, todo mundo verá. Pelo amor de Deus. Não haverá nenhum ser, não haverá nenhum continente, nenhum vilarejo, nenhuma rua, nenhum beco, nenhuma viela, nenhuma cidade, nenhuma pequena aldeia que não irá testemunhar a volta do Filho de Deus. Isso é muito poderoso, porque muitas vezes, se você olhar para as nossas condições, até mesmo nós, o ministério, que temos essas armas poderosas, que é a internet, a transmissão, por total certeza que nós não chegamos a todos os lugares no mundo. Existem lugares mesmo no ano de 2024, em pleno século 21, que a internet ainda não é algo acessível para todos. Tal como o nosso diácono Gabriel aqui ministrou muito bem, hoje em dia a internet, para muitos, e eu falo, me incluo nesse muitos, é uma necessidade. Não para ficar nas redes sociais, mas, por exemplo, hoje em dia tem a facilidade, eu não preciso de um cartão físico para efetuar pagamentos no mercado. Eu não preciso de andar com o meu documento físico, eu tenho meu documento no meu telefone. Então, mas para acessar eu preciso de internet. E existem lugares no mundo a quais as pessoas não têm esse acesso. Então nós não chegamos a todos os lugares do mundo, mas na volta de Cristo, independentemente do lugar que essa pessoa esteja, independentemente da cidade, independentemente da cultura, do país, do continente, independentemente do idioma que ela fala, ela irá testemunhar a volta do Filho do Homem. Aleluia! É um evento que ninguém irá perder. É um evento que, se eu posso conjecturar, se eu posso assim imaginar, será transmitido ao vivo para todas as pessoas. Ninguém irá ficar de fora, ninguém irá perder. Amém? A verdade prática diz: a vinda de Cristo será em 2 fases distintas. Primeira, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja. Segundo, visível e corporal com a sua igreja glorificada. Quantos irão subir na primeira? Na primeira. Meu Deus, quantos irão subir na primeira? Na primeira. Aleluia.
Jesus voltando amanhã, eu quero estar no barco. Vamos avançar então. Hoje ficou sobre a minha responsabilidade, evangelista Jackson, de estar ministrando a conclusão dessa lição. A lição inicial, lição de número 21, foi ministrada no sábado pelo nosso evangelista Romeu Ramos. Você que está assistindo neste momento, esta é a lição de número 22, é a conclusão da lição que foi ministrada no sábado. Tá bem? Não pegue uma lição pelo meio. Não saia também agora da transmissão. Assista esta parte da lição e depois volte atrás. Assista do evangelista Romeu Ramos, depois volte e assista esta novamente para você ter tudo em dia, tá bem? Vamos lá então, subtópico de número 3 dos eventos da vinda de Cristo. Primeiro subtópico, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é o rapto dos santos da terra, um acontecimento global e simultâneo em todo o planeta. A profecia contempla até os fusos horários, pois uns estarão dormindo à noite e outros estarão trabalhando nesse exato momento. Esse evento será inesperado, algo rápido, em fração de segundos e invisível aos olhos humanos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, ao ressoar da última trombeta, glórias a Deus, meus queridos. Olha, como nós vemos, o rapto dos santos será algo fenomenal. Muitos dizem e nós vemos também, que a Bíblia contempla que Jesus virá num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Se você parar para analisar neste momento, isso você faz, o seu corpo ele faz isso de forma involuntária. É algo que é tão rápido que o seu cérebro não consegue processar. Então, a não ser que você projete e planeje ficar de olhos fechados, é totalmente diferente. Mas agora quando você simplesmente pisca, é algo involuntário e de tal forma tão rápido que nós nem temos noção do que nós estamos fazendo. Assim será a volta de Cristo. No instante nós estaremos talvez no trabalho, ou como aqui a lição diz, uns estarão dormindo, talvez você esteja almoçando, jantando, talvez você esteja tomando um café da tarde, talvez você esteja na escola, talvez você esteja descansando, não importa. Mas Jesus virá num instante, num piscar de olhos, e você estará com Ele na glória. A palavra arrebatamento no grego é arpasso. Ela significa rápido, remoção, de forma súbita, de forma repentina. E nós, ao estudar essa lição e a lermos a palavra de Deus, nós cremos que o próximo acontecimento no mundo, nos dias atuais, é o arrebatamento da igreja. Meus irmãos, Jesus ele já está às portas, só não olha os acontecimentos quem não quer. Nós cremos no arrebatamento coletivo dos santos, e nós temos como inspiração para nós o arrebatamento de duas pessoas fenomenais na Bíblia. Dois homens que não conheceram a morte, Enoque e Elias. Em Gênesis 5:24 diz: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Em 2 Reis 2:11 diz: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Essas foram as últimas aparições desses dois homens na Bíblia. Então nós vemos que da mesma forma que aconteceu com eles, acontecerá conosco. No arrebatamento da igreja, a Bíblia relata que os mortos que se ressuscitarem, eles se ajuntarão aos vivos que forem transformados, e assim todos estaremos para sempre com o Senhor. Muitos, quando enfrentam a morte de um familiar, de um ente querido,
de um parente, se essa pessoa for conhecedora da palavra de Deus, se ela tiver entregue a sua vida para Cristo, nós não precisamos chorar, nós não precisamos nos entristecer, porque com total certeza nós a veremos novamente. A Bíblia diz que com o mesmo Senhor que descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então a Bíblia diz que os mortos, eles ressuscitarão primeiro, e depois nós iremos reencontrar. E eu não estou falando aqui somente de uma geração que passou. Talvez você testemunhou somente a morte, talvez do seu avô, do seu avô, da sua avó. Talvez você testemunhou somente a morte, talvez do seu pai, da sua mãe. Mas a Bíblia diz que quando ela fala dos mortos, todos aqueles que reconheceram a Cristo como Senhor, Salvador e Redentor da sua vida, eles ressuscitarão. Você conhecerá e toda a geração da sua família que morreu antes de você, ressuscitará, e você conhecerá eles. Todos aqueles nós estamos no ano de 2024, e segundo a numerologia romana é o ano de 2024 depois de Cristo. Então é 2 milênios que nós estamos falando. É muito tempo, são muitas pessoas. Hoje em dia a Terra tem cerca de 8 bilhões de pessoas. Quando essas pessoas que já morreram ressuscitarem, meus queridos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o céu ele não tem lotação máxima. O céu não tem um número limitado de pessoas para ir para o céu. Não tem um número limitado de pessoas que caibam lá dentro, não. Todos aqueles que realmente servirem a Cristo, entregarem a sua vida para Cristo, reconhecerem a Ele como seu Senhor, Salvador e Redentor da sua vida, irão morar com Ele na glória. O arrebatamento da igreja é o evento mais esperado de todo cristão. Muitas vezes nós, adefenses, criamos uma alta expectativa na festa da gratidão do ano que vem. Mas e se Jesus voltar antes? A nossa expectativa não tem que estar gerada em um culto de domingo. A nossa expectativa não tem que estar gerada em uma DEF, não tem que ser gerada em uma festa da gratidão. A nossa expectativa tem que ser no arrebatamento, e nós temos que ansiar isso todos os dias. Nós temos que estar ansiando isso como se hoje fosse o nosso último dia, como se hoje o culto de ensino fosse o último culto que nós iremos vivenciar aqui na terra. E aí entra uma grande questão, pastor João Paulo. Muitas vezes nós, por não termos esse entendimento, essa noção de que o arrebatamento é algo que está às portas para acontecer, nós ansiamos uma festa. Eu não estou dizendo que é errado, mas é a prioridade o arrebatamento da igreja. Nós muitas vezes, não, hoje eu não vou no culto, estou um pouco cansado. Mas e se for neste culto que Jesus volta? Ah não, hoje eu não quero ir, hoje eu estou um pouco debilitado, eu estou fragilizado, eu não estou bem, eu estou isso, estou aquilo outro. Mas e se for no culto de hoje que Jesus volta? Nós precisamos começar a vivenciar todos os dias como se fosse o último dia. Nós precisamos começar a vivenciar todos os dias como se fosse o último dia. Quando nós tivermos esse entendimento, nós não ansiaremos nem criaremos expectativas em questões como uma festa ou um ajuntamento de pessoas, não. Nós ansiaremos a volta de Cristo e nada mais.
Independentemente se é num culto de ensino de terça-feira, se é num culto de intercessão na quinta-feira, independentemente se é na oração de sexta-feira, independentemente se é no culto na EBT no sábado, independentemente se é no culto de celebração no domingo, todos os dias nós iremos ter essa expectativa. Não, hoje é o dia que Cristo volta, eu estarei pronto para subir com Ele. Não, hoje é o dia que Cristo volta, eu estarei pronto para subir com Ele. Não, hoje é o dia que Cristo volta, eu estarei pronto para subir com Ele. Porque se nós criarmos expectativas somente na festa da gratidão, a festa da gratidão é só em agosto. Falta um ano. A expectativa para a volta de Cristo tem que ser gerada em nós todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Nós precisamos entender cada dia mais que o arrebatamento da igreja é algo que irá acontecer, algo que falta muito pouco para acontecer. Muito pouco, muito pouco. E nós precisamos estar prontos. Amém? Segundo subtópico, a vinda de Cristo em glória. 7 anos depois do arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória, visível aos olhos humanos. Nesse retorno de Jesus à terra, Ele virá acompanhado dos santos. O propósito aqui é julgar as nações, restaurar o trono de Davi, destruir a besta e o falso profeta, e estabelecer o seu reino de justiça e paz na terra, o reino de Deus de 1000 anos. Quanto à vinda de Cristo em glória, será uma manifestação pessoal de Cristo na terra. Ele virá com as nuvens, visível a todos, e com os seus santos. Em Colossenses 3,4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Vós é quem? Os santos. Quem são os santos? Eu e você que subiremos na primeira vez. Então nós vemos que essa segunda fase acontecerá no final da grande tribulação, quando Cristo, o Redentor, voltar com a sua igreja para aniquilar o domínio do anticristo. Meu Deus, aniquilar, acabar, destruir por vez, não deixar nem o pó, e instalar o seu reino milenial. Então nós vemos que após a primeira subida com a igreja, que será invisível aos humanos, se passaram 7 anos até a volta de Cristo, a qual nós desceremos com Ele. E nós vemos que na segunda volta, Cristo, Ele não voltará sozinho. Ele virá em glória, visível aos olhos humanos, e nesse retorno Ele estará acompanhado. É o trombeta? Ele virá acompanhado. Então nós vemos que, diante, por assim dizer, dessas revelações sobre o futuro glorioso da igreja, é recompensador e alegre. Nós devemos permanecer alegre por sabermos que existe uma vitória no final das nossas vidas. É necessário nós buscarmos cada dia mais isso para que nós possamos participar de todos esses eventos com Cristo. Tem um livro de um escritor inglês famoso, a qual eu tirei um trecho para relatar aqui à igreja, que é precisamente o título do livro, é A Segunda Vinda. E ele diz o seguinte: enquanto esperamos pela volta do Senhor, não podemos ficar na ponta dos pés a cada momento olhando para o céu.
A vida precisa continuar. Este é o verdadeiro argumento da parábola das 10 virgens. Cristo pode postergar, pode prolongar o seu retorno. E se assim for, devemos manter a nossa esperança e continuar aguardando, e enquanto isso, continuar a servi-lo fielmente. A única maneira de nos certificar se estamos prontos para a volta do Senhor é nos mantermos prontos todos os dias. O bom senso deverá nos ensinar de que, qualquer forma, essa é a única perspectiva adequada sobre o futuro. Afinal de contas, não sabemos quando vamos morrer. Isso pode acontecer a qualquer momento. Mesmo que o Senhor atrase a sua volta por mais uma geração, estar preparado para a volta do Senhor irá, portanto, preparar-nos também para enfrentar a morte. Tem muita gente que para eles Cristo pode voltar hoje, pode voltar amanhã, e por isso a importância de nós vivermos os nossos dias como se fosse o último dia. Não é ficar esperando Jesus voltar com a sua glória. Não, até lá eu endireito as minhas coisas. Não, até lá eu cultuo mais. Até lá eu sirvo mais. Até lá eu participo mais. Até lá eu melhoro certas questões. Se nós morrermos hoje, Cristo volta para nós hoje. E como nós seremos encontrados? Como ele irá nos encontrar? Então, a única maneira de nos certificar se estamos prontos para a volta do Senhor é nos mantermos prontos todos os dias. Todos os dias. Vamos avançar para o terceiro subtópico: a grande tribulação. É o período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio, um tempo de angústia e sofrimento sem precedentes na história, também conhecido como o dia do Senhor. A igreja não passará por esse período. Nenhum glória a Deus? Meu Deus. A igreja não passará por esse período. Isso, que é conhecido como a grande tribulação. Será a era do anticristo, identificado como a besta, o falso profeta. Será o porta-voz do anticristo, que enganará o povo por meio dos falsos milagres. A grande tribulação será o juízo de Deus sobre as nações ímpias que não se arrependeram dos seus pecados. E esta lição, esta aula de hoje é precisamente uma advertência, um alerta, um alarme, para despertar a todos que não querem ficar aqui na terra e ver a manifestação do governo do anticristo. Em 22 capítulos de Apocalipse, 13 são narrados este terrível período de 7 anos. Melhor do que nós termos o conhecimento e sabermos os detalhes e discussões e teses bíblicas deste tempo de aflição nunca antes visto, é o crente orar e vigiar. Porque sobre o Apocalipse, os estudiosos têm muitas teses, tem muitos estudos, muitas vertentes e por aí vai. Mas é melhor nós mantermos pelo que a Bíblia diz. O que é a grande tribulação? Em Mateus 24, 21 diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Também conhecido como o dia do Senhor. Ou seja, muitas vezes nós ficamos tristes, angustiados com os problemas dos dia a dia, com as situações que acontecem nas nossas vidas no dia a dia. Mas nenhum sofrimento que nós vivenciarmos durante esse período que estamos aqui vivos se comparará com aquilo que acontecerá nesses 7 anos. Serão 7 anos com total ausência do Senhor na terra. Ele virá pela primeira vez de forma invisível, arrebatará a sua igreja
E o povo, quem ficar para trás, seja crente ou ímpio, durante esses 7 anos, 7 anos, irão sofrer de forma como nunca sofreram antes. Porque hoje nós nos alegramos, porque mesmo em meio às tribulações, nós ainda temos Cristo em nossas vidas. Durante esses 7 anos não haverá nada disso. Será somente dor, sofrimento, angústia, desespero. Não haverá para onde correr. Mas ainda assim, para aqueles que persistirem durante esses 7 anos, não negarem a sua fé, mas rejeitarem a besta, rejeitarem o anticristo, rejeitarem o falso profeta, na segunda volta de Cristo, com aqueles que subiram na primeira vez, eles serão levados, serão arrebatados novamente com toda a igreja, irão desfrutar de um gozo eterno com Cristo. Então, mesmo assim, mesmo para aqueles que permanecerão para trás na primeira ida, Deus ainda dá uma nova oportunidade. Mas queira subir logo, de imediato. Queira subir de imediato, não queira ficar para trás. Não queira ficar para trás. Então a Bíblia diz que a igreja, em 1 Tessalonicenses 1,10 diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O que é que isso quer dizer? Que a igreja de Cristo, aqueles que subirem na primeira ida, eles não passarão por a grande tribulação. Eles não irão passar por este tempo dificultoso, por este tempo de angústia. Então, nós vemos que a grande tribulação ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Ou seja, como já disse, a segunda fase da sua vinda, quando ele vem para reinar e implantar o seu reino aqui na terra. Glória a Deus. Então, nós vemos, e eu quero somente que você entenda isso, para nós avançarmos para o quarto subtópico. Jesus, ele vem, correto? De forma visível ou invisível? Como? Invisível. Ele vem num abrir e fechar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente. Entendido? Os santos, a igreja de Cristo, aqueles que ele encontrar como a sua noiva, subirão com ele. Amém? Quem ficar para trás, irão viver durante 7 anos o que é conhecido como a grande tribulação. Amém? Após esses 7 anos, Cristo volta com aqueles que subiram na sua primeira vinda e estabelece um reino de paz, aniquilando por completo o anticristo. Pode glorificar. Então Cristo, ele vem, leva o seu povo. Quem fica para trás passa por 7 anos de sofrimento, mas quando Cristo volta, ele estabelece um reino de paz, um reino milenial. Oh, glória! Então, mesmo assim, nós ainda temos motivos para nos alegrar. Eu quero subir logo na primeira ida. Na primeira vinda, eu quero estar encaminhado no barco para subir. Subtópico de número 4. Todos conseguem ler o que está no telão? Sim? Então vamos lá. 1, 2, 3. Meu Deus, que Deus é esse que eu sirvo?
além de desfrutar da salvação pela graça, porque o preço pela nossa salvação Cristo já pagou, já está pago. Mas além disso, quando nós adentrarmos nos céus, haverá um tribunal para distribuir as bênçãos que nos esperam pelos nossos serviços aqui na terra. O tribunal de Cristo. Nós vemos aqui que o que acontecerá nos dias, o tribunal de Cristo só irão desfrutar aqueles que já estão salvos. É tribunal, mas não é para... Hoje em dia nós vemos o tribunal, e é conhecido de todos, o tribunal é onde estão os juízes, advogados, e por aí vai. E normalmente o tribunal serve para julgar ou condenar. Mas o tribunal aqui trata-se de uma palavra, de uma forma, como se fosse uma plataforma elevada para recompensar aqueles que já são salvos. Originalmente, a palavra tribunal, ela significava apenas degrau. Mas nós sabemos que algumas palavras elas são dinâmicas e passou a indicar uma plataforma elevada onde árbitros de competições ou magistrados em seus julgamentos formais exerciam os seus ofícios. Então, o que é o tribunal? O que não é o tribunal de Cristo? Primeiro, ele não é o julgamento de pecados dos crentes. Este julgamento já aconteceu. Aonde? Na cruz do Calvário. O tribunal de Cristo não é a garantia de lugar no céu. Esta bênção nós já recebemos ela quando o nosso nome foi escrito no livro da vida. O tribunal de Cristo não é a condenação dos crentes. Em Romanos 8:1 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todo crente terá que comparecer no tribunal de Cristo. Só que nós não podemos confundir o tribunal de Cristo com o juízo do grande trono branco ou o juízo final. São duas coisas distintas. O tribunal de Cristo é para os salvos, para os crentes. O juízo final é o julgamento para os ímpios. Amém? O tribunal de Cristo será para julgar as nossas obras, os nossos atos, para nós recebermos a recompensa ou não, mediante o que nós fizermos aqui. Sabe aquela coroinha que normalmente as pessoas dizem quando nós estamos evangelizando e oramos por uma pessoa, chegamos em uma pessoa e Deus nos usa e através da nossa vida essa pessoa, ela aceita Jesus? Olha, é mais uma pedra na sua coroa. Ou talvez quando você está ministrando a palavra e as pessoas sentem o Espírito de Deus falando com elas e elas voluntariamente chegam aqui na frente, né? Nós estamos aqui no templo e elas aceitam Jesus como seu Salvador. Olha, mais 3 pedrinhas na sua coroa. É precisamente disso. Não se trata simplesmente de evangelização, não se trata simplesmente de nós pregarmos o Evangelho, não. Mas qual é o serviço que nós temos feito para o Senhor? Qual será a recompensa que nós iremos receber no dia do tribunal de Cristo? Porque aqui existem duas opções. Nós teremos que comparecer no tribunal, mas é mediante os nossos serviços que as bênçãos virão. É mediante os nossos serviços que as recompensas virão. É mediante os nossos serviços que as pedrinhas virão. Agora, quem nada faz para o reino, não espere receber alguma coisa nesse dia. Você irá desfrutar da salvação, irá desfrutar do reino de Cristo, mas não irá desfrutar dessa bênção a mais que é destinada aos salvos.
Hoje em dia, uma grande realidade em nossas vidas é que, e eu me coloco nesse lugar também, nós pouco fazemos, achando que já estamos fazendo muito. Nós pouco fazemos, achando que já estamos fazendo muito. Nós precisamos ter... Eu sei que vocês conhecem a Bíblia, eu sei disso, mas nós precisamos olhar para o Cristo, reis sobre todos os reis. Ele reinava e ainda reina nos céus juntamente com Deus, com o Pai. Ele se fez homem, mas quando ele desceu na terra, ele não se colocou como maioral. Ele não se colocou, não, olha, eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, vocês agora. Ele serviu a todos a quanto ele podia. Serviu os discípulos. Um rei soberano se fez servo. E nós, servos, muitas vezes queremos nos colocar no lugar do rei. Nunca nós estamos servindo demais o reino, isso é impossível. Nunca nós estamos fazendo demais pela obra, nunca nós estamos fazendo demais pela igreja, nós nunca estamos fazendo demais pelo reino de Deus, isso é impossível. Eu quero te convidar nessa noite. Se porventura, até agora, você tem sido simplesmente um espectador, você que está me assistindo neste momento também, você vem para a igreja, cultua, dá glória a Deus, sente a presença de Deus, mas não está servindo Ele. Procure no final do culto o nosso pastor João Paulo e diga: pastor, eu estou aqui disponível para o reino. Porque é muito bom, meus queridos, nós vimos e desfrutarmos da presença. É a melhor sensação, sentimento que existe no mundo. Mas é necessário que nós também nos coloquemos na disposição de Cristo para servir o seu reino. E como é que nós servimos o reino, evangelista Jackson? Zelando da sua casa, zelando do seu templo, zelando da sua moradia. E zelando, eu não estou dizendo, nem me referindo simplesmente à limpeza. Se Deus te tocar nesse quesito, se voluntarie, se torne disponível para a obra. Mas o que não falta é departamentos na igreja ao qual você possa estar servindo, você possa estar dando o teu contributo para o reino, para o dia do tribunal de Cristo, você ir lá e receber as bênçãos a mais que são uma garantia para os salvos. Nós iremos receber mediante os nossos serviços, mas se nós não estamos servindo, não iremos receber nada. No tribunal de Cristo, que é destinado aos crentes, que é destinado aos salvos, que é destinado a nós, existem 5 coisas que nós precisamos entender. Primeiro, as pessoas indicadas para este tribunal, somente os salvos em Cristo Jesus. As pessoas que passarão por este tribunal, somente os salvos em Cristo Jesus. A época do julgamento, em seguida ao arrebatamento da igreja. O lugar do julgamento, pelo que nós lemos em 1 Tessalonicenses 4,17, será nos ares. A base dos julgamentos, as obras e os atos dos crentes. Então não serão somente as nossas obras, mas também os nossos atos. As nossas atitudes. A Bíblia diz que quando nós temos a oportunidade de fazer o bem e não o fazemos, estamos pecando. Então a base do julgamento não será somente aquilo que você faz, mas também aquilo que você é.
Porque as obras representam o que nós fazemos, mas as nossas atitudes revelam quem nós somos. O resultado final do julgamento: recompensa por galardão ou reprovação por perda. Nós, como filhos de Deus, nós passamos por 3 julgamentos. Olhe para a pessoa que está do seu lado para nós terminarmos a lição e diga: 3 julgamentos. Primeiro, como pecador, Cristo, Ele foi julgado em nosso lugar no Calvário. A obra expiatória, como nós já ministramos em outras lições aqui passadas. Nós passamos como filho, a qual nós somos orientados, guiados e disciplinados pelo nosso Pai Todo-Poderoso, para nós não sermos condenados juntamente com o mundo. E terceiro, como servos, nós prestaremos contas do nosso serviço na seara do Mestre. Então nós entendemos que neste tribunal será julgado as nossas obras e os nossos atos. O título da lição diz: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então, após o tribunal de Cristo, acontecerá as bodas do Cordeiro, que será para galardoar os servos fiéis. O nosso Senhor Jesus, Ele conduzirá a igreja de Cristo às muitas mansões celestiais, onde será celebrada a grande ceia do Senhor. Isso serão as bodas do Cordeiro. Será um encontro glorioso, maravilhoso, que acontecerá nos céus. Será entre Cristo e a sua noiva, a sua igreja amada. Todos os que são salvos em Cristo participarão das suas bodas. Então nós entendemos que as bodas do Cordeiro será o ápice, será o capítulo final, por assim dizer, do plano de redenção da humanidade. A introdução já aconteceu através de Cristo e tudo que nós lemos na Bíblia. Nós estamos agora no desenvolvimento. O capítulo final será quando nós nos encontrarmos com Cristo depois de tudo. Ele irá nos apresentar as mansões que Ele tem preparado para nós, e juntos nós ceiaremos. Em João 16:20 diz: na verdade vos digo, que vós choraste e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estarei tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Tudo isto que foi falado aqui nesta lição de hoje, todos os conhecimentos, todos os tópicos na lição não só de hoje, mas como também na de sábado, é um incentivo. É o que nosso pastor presidente costuma dizer, que é a vacina aplicada antes da doença chegar. Para nós buscarmos cada dia mais a face de Cristo. Nós precisamos entender que tudo que foi relatado aqui está às portas, está prestes, está para acontecer em um tempo muito breve. Então que nós não percamos mais tempo correndo atrás ou trocando, como foi ministrado aqui no momento ofertório, trocando as necessidades por prioridades, trocando as prioridades por necessidade.
que nós possamos entender cada dia mais o que é prioridade em nossas vidas. E a prioridade em nossas vidas consiste em buscar a face de Deus, servi-lo e esperar a sua vinda. Amém? Síntese do tópico de número 3. O arrebatamento, a grande tribulação e a vinda em glória são os eventos da vinda de Cristo. A nossa conclusão diz o seguinte: essas amostras proféticas serão garantias de que tudo que está escrito para os fins dos tempos irá de igual modo se cumprir. A nossa esperança não se baseia numa utopia, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A escatologia bíblica é a continuação do processo histórico. A nossa esperança não se baseia numa utopia, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A palavra de Deus, eu ministrei numa DEF no sábado, que muitas vezes nós lemos a Bíblia como um livro de histórias, como um livro de acontecimentos, como um livro de fatos, mas não como um livro que expressa a realidade. E aí está o nosso erro, porque a Bíblia, ela é muito mais que um livro de histórias, muito mais de um livro de acontecimentos, muito mais do que um livro que relata o que aconteceu, mas ela é um livro que relata o que irá acontecer. E esses acontecimentos são confirmados pela própria palavra e por toda a história. A Bíblia relata que todos os acontecimentos que nós estamos vendo hoje, as crises mundiais, os desastres naturais que estão acontecendo ao redor do mundo, pais voltando contra filhos, filhos voltando contra pais, tudo isso estava relatado há 2000 anos atrás e estão se cumprindo nos dias de hoje. Então isso é a confirmação de que tudo que está escrito irá acontecer. Não somente as tragédias, mas também a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Então nós temos que permanecer. Nós temos que permanecer fiéis. Nós temos que permanecer ansiosos pela volta de Cristo. Muitas pessoas já não anseiam a volta de Cristo. Já se passou tanto tempo, acham que nem vai acontecer mais. Mas isso é um acontecimento tão certo como eu estou aqui de pé, que irá acontecer. Amém? A próxima lição no sábado às 18 horas, lição de número 23, o mundo vindouro. Amém? O que irá acontecer após o arrebatamento? O que irá acontecer após tudo isso que foi relatado aqui? Amém? Vamos descobrir. Pastor João Paulo Moreira estará dando continuidade ao culto nesta noite. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.